Opa, vamos começando. Seja bem-vindo agora meio-dia e meia. Esse é os Donos da Bola, hoje quarta-feira, 4 de fevereiro. Você aí do outro lado da telinha, obrigado pela companhia. E eu também agradeço a companhia dele, que está comigo aqui todos os dias. Aliás, ontem estava em Taubaté e hoje está aqui comigo de volta. Antônio Carmo, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Andressa, amigos dos Donos da Bola. Um abraço especial ao pessoal do Taubaté que nos recebeu com muito carinho, com muita alegria ontem lá no Joaquinzão para a matéria especial com o técnico Edson Vieira, que hoje tem aí uma pedreira lá, um bom jogo contra a Francana. E vamos falar também, claro, de Guará e principalmente do destaque hoje, né, que é esse confronto aí São José versus São José. São José poderá sair vencedor do jogo, do confronto de hoje. Pode sair tudo empatado Muita também, coisa pra né, gente falar, é verdade. Muita coisa você pode participar. Além disso, a gente, como o Antônio Carmo disse, vamos falar de futebol, as notícias do basquete pelo NBB, o vôlei pela Superliga Nacional de Masculina e também aqui no estúdio as informações da primeira etapa do ano do Maresias Open de futevôlei com o Guariba, que acontece nesse fim de semana em São Sebastião, lá em Maresias. Todas as informações daqui a pouquinho para você. E você também, inclusive, pode participar ao vivo do nosso programa pelo nosso facebook.com/os Donos da Bola. Manda o placar do jogo aí, manda a sua opinião sobre quem serão os vencedores nos jogos de hoje pela Série A3 e A2. Muito bem, vamos começar então falando de futebol, né? Hoje o estádio Martins Pereira vai receber um jogo inédito e até curioso. São José Esporte Clube contra o São José dos Campos Futebol Clube. É isso mesmo. A Águia do Vale enfrenta o Tigre pela Série A3 do Campeonato Paulista. E ambos querem confirmar o bom começo na competição. Veja aí. As cores são as mesmas e o nome também. Acho que é até uma situação inusitada, né? A primeira vez que duas equipes profissionais se encontram e a gente vai fazer parte dessa história e dessa página, né? Então a gente sabe da nossa responsabilidade em fazer uma grande partida. É interessante isso, né? E é bom também. Eu acho que a cidade está ganhando, né? A população está ganhando e o futebol de São José dos Campos está ganhando com essas duas equipes podendo se enfrentar numa competição importante como essa. De um lado, a tradicional Águia do Vale, time que já chegou à decisão de Campeonato Paulista e que depois de um ano desastroso em 2014, quer voltar a ser uma das forças do interior do estado e que deve contar com a maior torcida no jogo desta noite. A gente vem na busca desse resgate de credibilidade e a gente sabe que a nossa torcida comprando ideia vai ser um forte aliado aí na nossa caminhada em busca do acesso. Eu acho que quem vai sair premiado é quem comparecer. Acho que duas equipes que vêm trabalhando forte, a gente tem muito respeito pela equipe do São José dos Campos, né? Mas espera fazer valer o nosso mando, apesar de ser a casa das duas equipes, né? O Martins Pereira, a gente sabe que no calendário é nosso mando e a gente precisa valer aí dentro dessas 10 partidas. Do outro lado estará o Tigre do Vale, o ex-atlético joseense, que trocou de nome em 2014. Passou a se chamar São José dos Campos Futebol Clube e também adotou o azul e branco no uniforme. E agora quer conquistar também um lugar no coração do torcedor joseense. Eu acredito também que é possível o São José dos Campos Futebol Clube conquistar alguns torcedores, aqueles que ainda não se decidiram, aqueles que ainda não têm, né, uma ideia formada para que time torcer. Eu acredito que esse nós podemos trazer para os nossos lados. O jogo inédito será às 8 horas no estádio Martins Pereira. E com uma certeza, seja qual for o resultado, o time da cidade não vai perder. Será que são todos iguais mesmo? De um lado aí o Kleber Arildo e do outro Tuca Guimarães. O time do Kleber Arildo, que é o São José dos Campos Futebol Clube, já conhece o Martins Pereira e o gramado estreou em casa. E agora tem também a oportunidade novamente de jogar no Martins Pereira, não é, Carlos? E o torcedor josense tem a oportunidade de ver um jogo realmente inédito, né? Aliás, o Tuca Guimarães, que aí apareceu, entrevistado aí, quem mandou um grande abraço para ele ontem foi o Ivan Gomes da Silva, fez uma matéria especial com o Ivan, do futsal, técnico São José Futsal, que tem acompanhado aí. Bom, mas, Andressa, é o seguinte, o torcedor que tem na cidade, ele é do São José Esporte Clube. O São José Futebol Clube, ex-Atlético Josense, ainda não tem a tradição de torcida, tanto é que na primeira rodada, somando todas as 3 divisões do futebol de São Paulo, a 1, a 2 e a 3, nós tivemos 29 jogos, porque teve um jogo da 3 que não aconteceu, o jogo do Cotia. O menor público presente foi no Martins Pereira, 120 torcedores, se não me engano, o público oficial. Teve time que jogou fora de casa, Independente de Limeira, jogou em Barueri,
e teve 400 torcedores. Isso prova que realmente o São José Futebol Clube ainda é um time sem torcida. Todo mundo sabe disso. É o antigo Atlético Joseense, que foi fundado por empresários, pelo Oscar Constantino, pelo Paulo Cunha, pelo Paulo Davoli, pelo Carlinhos Davoli. Trocou depois de donos, porque o time tem dono, é um presidente, mas é o dono. E hoje o proprietário é o Nelson Guanais, que anda sumido, aliás. O Nelson Guanais desapareceu do cenário aí. E o time é tocado hoje por pessoas competentes, como Francisco César, como Fernando Evaristo, pessoas que ajudam bastante ali, pessoas que poderiam, inclusive, estar no São José Esporte Clube, mas foram lá rejeitados naquela eleição. Se a chapa que o Gelé ganhou tivesse ganhado. Né? Hoje, é claro que esse confronto é interessante e vejo eu que ele é mais preocupante para o São José Esporte Clube, porque a Águia do Vale tradicional já jogou 2 vezes o Campeonato Brasileiro da Série A, já jogou Série B do Brasileirão, já disputou a Copa do Brasil, já excursionou para a Espanha. Time, né, muito mais antigo. Muito mais história, de história, de torcida e tradição. Ele joga como mandante, apesar do campo ser dos dois, é esse time de tradição e vem de um empate fora de casa. Então, hoje, imaginemos que o adversário não fosse o São José Futebol Clube, fosse o Cotia, qualquer outra, a obrigação de vitória é do São José, como é hoje, do São José Esporte Clube. E o São José Futebol Clube vai tranquilo. Se ele perder, não tem cobrança, não tem torcida, não tem conselho, não tem aquela pressão de gente de fora já querendo, perdemos o clássico, não podemos chamar de clássico ainda. Ainda mais para os fervorosos do São José Esporte Clube perder para o time B, que eles andam dizendo, da cidade, que é genérico, difícil, né? E tal. Então a torcida mesmo do São José Esporte Clube não aceitou a chegada de um novo São José. Ela quer que tudo seja realmente feito em favor do São José Esporte Clube, aí precisa que o time tenha a competência necessária para provar para o outro, deixa que aqui quem manda sou eu, vamos ganhar o jogo e vamos fazer um campeonato melhor. É um confronto direto agora, as duas equipes na Série A3. Então, quem fizer um melhor trabalho, logicamente que vai ter um respaldo maior. Eu penso também assim, que se o São José Futebol Clube crescer no campeonato, tiver um desempenho melhor do que o São José Esporte Clube, tiver mais acima e a Águia mais embaixo, você não tenha dúvida que aqueles torcedores que não são exclusivamente da Águia, eles irão ao Martins Pereira. Eles passarão a acompanhar mais de perto, como foi feito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, apoiando o São José Futebol Clube. De qualquer maneira, é um jogo muito interessante para a gente acompanhar. Os dois times estrearam com resultados bons. O São José fez a parte dele dos campos em casa e a Águia do Vale trouxe um pontinho de Franca. Vamos ver hoje com mais jogadores à disposição do Tuca de um lado, do Kleber de outro, para ter um jogo de qualidade. Tá certo, ainda pela Série A3, hoje o Taubaté faz o seu primeiro jogo em casa no Joaquinzão, com um gramadinho novo. O Burrão recebe a Francana às 16h lá no Joaquinzão, com 2 baixas inesperadas. No treino da tarde de ontem, o atacante Lelo, que marcou um dos gols na vitória sobre o Primavera, e o meia Danilo saíram contundidos e não jogam hoje. Por outro lado, o atacante Josué e o zagueiro Samir estão liberados para estrear. É aquelas baixas normais que acontecem em treinos também, né, Pode ser que tenha alguma pancada, alguma coisa num treino. Ontem o Edson queria fazer um treino forte visando o jogo de hoje. Ainda não vai ter o Vaguinho, o atacante, jogador que o Edson está apostando bastante nele no ataque, experiente e que pode dar um toque realmente de qualidade a mais para o time do Taubaté. Taubaté, se a gente não coloca como favorito, Andrés, coloca como obrigação de ganhar o jogo. Olha, a Francana mostrou ser um time muito limitado contra o São José, Vila em Franca domingo passado. Logicamente que já inscreveu alguns outros jogadores, estava com 13 jogadores, 14 contra o São José no domingo. Teve uma dificuldade muito grande para montar o time, nem treinou, foi direto para o jogo contra o São José, time montado em cima da hora, na correria. Agora viajou, veio para Taubaté. E o Taubaté, que estreou animadíssimo com uma bela vitória de virada fora de casa, não pode perder esse pique. Não adianta... Não tem desculpa. Hoje é jogo para o Taubaté ganhar 1-0, não importa o placar. O importante hoje são os 3 pontos. O Taubaté hoje conta também, apesar do horário, com o apoio do torcedor. 4 horas da tarde para prestigiar o time, porque tem totais condições. Por aquilo que eu vi na primeira rodada do Taubaté contra o Primavera e da Francana contra o São José, o Taubaté tem toda a condição de, respeitando o adversário, não jogar, mostrar aqui no Joaquinzão quem manda é o Taubaté. Tá certo. Boa sorte ao Taubaté, o time do Edson Vieira. Já na Série A2, às 4 da tarde, o Guaratinguetá visita o Monte Azul. Time que, assim como a Garça, também perdeu na primeira rodada, Antônio Carmo Garça, que ainda anda tropeçando ali, preocupante, com poucos jogadores. O
o time do Guará, que não sei se vai ficar em Guará ou não vai, porque não joga em Guará, né? Mas tinha 13 jogadores para jogar a primeira partida. E é um time praticamente sub-20. Quer dizer, não aguenta. Então é preocupante. Vamos ver hoje. Se de repente consegue uma vitória lá em Monte Azul, já dá uma respirada e vai ter uma nova etapa no campeonato. Uma derrota hoje já começa a deixar todo mundo muito mais preocupado. Tá certo. Boa sorte agora Tinguetá também. Daqui a pouquinho, Antônio Carlos sai de campo e quem entra comigo é o Guariba para falar... Plaquinha de alteração. Alteração. Daqui a pouquinho vamos falar da primeira etapa do ano do Circuito Maresias Open de futebol. E a gente volta já. Vou embora então. Opa.